Olá, pessoal! Então, mais uma correção. Na verdade, essa é a parte 2 da semana 1 do 7º ano. Vamos lá? Ele trata-se de frações. Bom, primeiro ele tem parênteses, então você tem que eliminar os parênteses, ok? Então, esse daqui que já é positivo, basta tirar o parêntese, tá? E esse aqui você vai ter que fazer a regra do sinal. Por quê? Por causa do parêntese. Então, mais vezes menos, menos 3/5. Então, essa primeira parte eu somente tirei o parêntese. Como o número de baixo eles são diferentes, então por isso você tem que tirar o MMC de 3 e 5. Porém, o 3 só divide por 3 e o 5 só divide por 5. Então, como ele não divide por 3, você vai repetir, tá bom? 5 divide só por 5, que dá 1,1. Quando chega em 1,1, acabou a continha. Então, agora basta você multiplicar. 3 vezes 5, 15, tá? Coloca o valor do MMC aqui. E lembre-se, esse daqui vai dividir pelo número de baixo. Então, 15 dividido por 3, 5. Esse resultado 5, você vai multiplicar pelo número de cima. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. Vai fazer esse mesmo processo com outro número. Então, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Então, 10 menos 9 é igual a 1 sobre 15 avos. Como essa já é uma fração reduzida, essa é a resposta. Questão letra B. Então, primeiro nós vamos tirar do parêntese. Então, menos 2,84. Vou só tirar do parêntese, porque quando não tem nada aqui é positivo. Então, você só repete. Mais vezes menos, menos 3,7. Então, primeiro eu tirei do parêntese, usei a regrinha dos sinais de mais vezes mais vezes menos. Lembrando, por que a regra da multiplicação? Porque tem parêntese. Se não tivesse, não seria a regra da multiplicação, ok? Então, vamos lá. Observe que eu tenho dois sinais negativos. Dois sinais negativos simboliza que é dívida e outra dívida. Então, para você saber o resultado final da sua dívida, basta somar. Porém, o sinal vai continuar negativo. Vírgula debaixo de vírgula, tá? Dezena debaixo de dezena. Como aqui não tem nada, você acrescenta um zero. 4 mais 0, 4. 8 mais 7, então 15 sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, a resposta é 6,54. Na questão da letra C, então, nós temos também parêntese. Primeiro, temos que eliminar o parêntese. Então, como não tem nada, aqui é como se tivesse mais. Então, mais vezes menos, menos 1/2. Tirei do parêntese. Menos vezes menos, mais. Então, ficou 2/3. Como o número de baixo eles são diferentes, então basta você tirar MMC de 2 e 3. Lembrando que o 2 é menor, então a gente começa por ele. O 2 só divide por 2, dá 1. Como o 3 não é divisível por 2, você repete ele, ok? 3 só divide por 3, então 1. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o MMC de 2 e 3 é igual a 6. Esse número, então, 6, vai ficar aqui embaixo. Vai dividir pelo número de cima, dividir pelo número de baixo. 6 dividido por 2, 3. Esse valor de 3 vai multiplicar por 1. 3 vezes 1, menos 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Observa que eu tenho menos 3 com mais 4. É a mesma coisa de eu falar assim, eu tenho R$4, gastei 3, com quanto que eu fiquei? R$1 positivo. E repete o número de baixo. Então, a resposta é 1/6. Observe que a letra D, nós vamos ter que transformar essa fração, esse número decimal em fração. Mas primeiro vamos tirar do parêntese, tá? Menos 5 sobre 6, a gente repete aqui, menos vezes menos, mais 0,3. Como esse aqui é fração e esse é decimal, nós vamos transformar esse em número decimal, fração. ok? 0,3 é a mesma coisa de eu colocar 3 sobre 10. Por quê? Eu tenho apenas uma casa depois da vírgula. Então, uma casa depois da vírgula é a mesma coisa de eu colocar um zero por 10, tá? Então, 3 décimos é a mesma coisa de eu escrever 0,3. Precisa transformar para quê? Para que eu possa calcular o MMC.
de 6 e 10, porque são números diferentes, tá? Nós vamos calcular aqui. Como que calcula, professora? Primeiro, tem número par? Se tiver número par, você vai sempre começar pelo número 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. O 3 só divide por 3, então 1. 5 divide por 3? Não, então repete. O 5 só divide por 5, então 1,1. Quando chega em 1,1, acabou a conta. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Esse resultado do MMC, então, você vai colocar aqui debaixo, tá? Então, vai ficar 30 dividido por 6, 5. 5 vezes menos 5, menos 25. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 3, 9. Lembrando que eu tenho uma dívida de R$25. Se eu paguei 9, eu vou continuar com a dívida de R$16. Eu fiz uma subtração, tá? Observe que o número de cima e o número de baixo são números pares. Então, por isso, eu posso simplificar por 2, tá bom? Então, menos 16 dividido por 2, menos 8. 30 dividido por 2, 15. Aqui não tem como simplificar mais, então essa daqui é a resposta. Então, no grupo 2 também são frações, só que agora é uma multiplicação, ok? A operação agora é multiplicação de vezes. Então, como que a gente faz? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá? Então, menos 21 vezes 20, fazendo a continha aqui do lado, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 2, 0. Vamos para a dezena, dezena responde na dezena, por isso que a gente pula uma casa, tá bom? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, somando a 420, que foi o resultado que a gente colocou aqui. Menos vezes mais, quando não tem nada, é positivo. Então, menos vezes mais, menos. 8 vezes 14, então, fazendo a continha, 4 vezes 8, 32, sobe 3, 8 vezes 1, 8, mais 3, 11, deu 112. Porém, quando eu tenho um número par em cima e embaixo, eu posso simplificar pelo número 2, tá? Então, 420 dividido por 2, menos 210. 112 dividido por 2, 56. Lembrando que o mesmo número que você simplifica embaixo tem que ser o mesmo que você simplifica em cima. Não podem ser números diferentes, tem que ser números iguais que você vai simplificar em cima e embaixo, ok? Aqui ainda dá para simplificar por 2, porque aqui no final é par e aqui é par. Então, eu posso dividir por 2 em cima, por 2 embaixo. Simplificando, ficou menos 105 sobre 28, fazendo a divisão, né? Agora, observe que em cima é ímpar e embaixo também é ímpar. Então, não dá mais para dividir por 2, você tem que dividir por outro número. Aí, você vai tentar dividir por 3. Qual que é o critério por 3? Você soma os algarismos. Então, 1 mais 0, 1, mais 5, 6. Esse aqui até divide por 3, mas esse aqui não divide. Então, por 3 não dá, por 4, nem por 5, nem por 6, mas ele é divisível por 7. Ah, professora, como que eu vou saber? Tem que ir testando mesmo, tá? Se você já não sabe assim logo de olhar, você vai ter que ir testando, tá? Faz a divisão aí no cantinho e aí você vai descobrir que ele é divisível por 7. Fazendo a divisão, nós vamos chegar nessa resposta aqui. Aqui não tem como simplificar mais. Então, esse é o resultado final da fração redutível. Continuando aqui na 7b, nós temos uma multiplicação. É número decimal, você vai multiplicar esse por esse. Vamos multiplicar os sinais, mais vezes menos, menos. Gente, quando tem número decimal, é a mesma coisa, tá? Você esquece da vírgula e multiplica normalmente. Imagine que fosse 32 vezes 21. Mesma coisa, tá? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Dezena responde na dezena. Vai pular a unidade, porque você já respondeu a unidade na unidade. Agora, você vai responder dezena na dezena. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Somando, deu 672, correto? Mas aí tem a vírgula. Quantos números que eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Um em cima, um embaixo. Então, de trás para frente, você conta 1, 2 e coloca a vírgula.
Então, ficou menos 6,72. Lembrando que mais vezes menos, menos. Ok? Essa daqui é a letra C, é bem fácil, observe como. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Como não tem nada, vale 1. Então, menos vezes menos, pela regra, é mais. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 1, 5. Então, 15 dividido por 5 é igual a 3 positivo. Quando é positivo, não precisa escrever o sinal de mais na frente. Eu escrevi aqui só para você lembrar que tem que usar a regrinha dos sinais, e aqui nós usamos, mas normalmente não escreve o sinal de mais na frente, ok? Aqui na questão, letra D, então vai ficar menos vezes menos, mais, tá? Só que aqui eu tenho um número decimal, vou transformar ele em fração. Como que transforma? Para cada número depois da vírgula, você vai colocar um zero. No caso, seria 10. Se fosse 2 números depois da vírgula, 100. Se fosse 3, 1000. E assim por diante. Então, você escreve o número que está aqui normalmente e coloca o número de zeros que tem depois da vírgula, que no caso é 1. Então, eu coloquei 10 aqui, ok? 1, 0, né? E reescrevi. Agora é só multiplicar. Menos vezes menos, mais, não precisa escrever. 3 vezes 5, 15. 10 vezes 8, 80. Tem como simplificar? Tem. Esse é divisível por 3 e esse aqui é? Não. Mas só que esse termina em 5 e esse termina em 0. Esse é o critério para poder dividir por 5. Tem que terminar em 0 ou 5, tá? O critério de divisibilidade. 15 dividido por 5, 3. 80 dividido por 5 igual a 16. Quem não está lembrando aí da divisão, vamos fazer aqui rapidinho. 8 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5 sobrou 3. Desce o 0. 30 dividido por 5, 6. 5 vezes 6, 30. Resto, 0. Aqui não tem como simplificar mais, tá? Então, essa é a resposta. Grupo 3, ainda na questão 7, letra A. Trata-se de uma divisão de frações. Toda vez que for uma divisão, você repete a primeira fração igualzinho e, em vez de dividir, você vai multiplicar pelo contrário da segunda, pelo inverso da segunda. Se era 8 sobre 5, vai ficar 5 sobre 8. E agora sim, como é uma multiplicação e nós temos parêntese, então você vai multiplicar menos vezes menos, mais o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 8, 40. Observe que todo número terminado em 5 ou 0, ele dá para dividir por 5, ele é divisível por 5. Então, 15 dividido por 5, 3 pela tabuada. 40 dividido por 5, 8 também pela tabuada. O 3 só divide por 3 e o 8 só por número 2, 4, o próprio 8. Então, não dá para simplificar mais, ok? Observe que aqui nós temos o número decimal. Então, menos vezes mais, pelaquela regra dos sinais da multiplicação, é menos. Agora, como que eu faço uma divisão com o número decimal? Observe que o número de casas que tem de um lado de um número tem que ser o mesmo do outro lado. Aqui eu tenho 2 números depois da vírgula, então você vai tirar a vírgula e vai acrescentar 2 casas aqui. Porém, aqui também já tem uma, então você vai acrescentar apenas uma casa, que no caso você acrescenta com 0. Vou repetir, você escreve esse número aqui e esse número aqui. Pronto, escrevi, sem vírgula. Conta quantos números tem depois da vírgula, tem que ser o mesmo do outro lado. Então, 2 casas depois da vírgula, tem que ter 2 casas depois da vírgula aqui. Como aqui faltava uma casa, eu completei com 0. E aí? E aí você faz a operação normalmente sem a vírgula. Então, vamos lá. 19 é menor do que 370. Então, você vai pegar 924. Na hora que você vai olhar qual o número que mais aproxima, você vai ver que é o número 5. 370 vezes 1 é longe, 370 vezes 2 é longe. Então, o mais próximo é o 5. Vai dar 1850. Subtraindo dá 74.
E aí, você vai colocar uma vírgula e para continuar a conta, você vai acrescentar um zero. E aí, 370 vezes 2 é igual a 740 e a conta vai ser exata. Então, a resposta é menos 5,2. Essa também na letra C é uma divisão. Então, nós vamos repetir o primeiro número e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, não vai dividir, vai repetir a primeira, multiplica, substitui a divisão por uma multiplicação pelo inverso da segunda. Então, seria 3 sobre 5. Observa que eu inverti, tá bom? Agora, eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Quando não tem nada na frente, vale mais. Então, menos vezes mais, menos. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 5, 20. Aqui não tem como reduzir mais a fração. No caso da número 4 aqui, grupo 4, tá? É uma potência. Lembra que o número de cima, ele serve para mandar quantas vezes o número de baixo vai repetir. Ele não entra na conta. Ele serve só para te mandar quantas vezes você vai repetir. Quantas? 2. 1, 2. Lembrando que a operação sempre vai ser de multiplicação. Então, menos vezes menos vai ser mais. Não precisa escrever o sinal. Mas para quem escreveu, não está errado, está correto. Mas não tem necessidade. O de cima pelo de cima. Então, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Não tem como reduzir essa fração. Então, essa é a resposta. Então, no caso, a letra B aqui, elevado a 3, é um número decimal. Então, o 3 serve para mandar quantas vezes o número de baixo vai repetir. Então, 1, 2, 3. O 3 não entra na operação. Observe aqui, não entra, tá? Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Você tem que multiplicar esse vezes esse, o resultado desse multiplica por esse. Eu vou fazer a conta com vocês, mas eu vou dar um macete, né? O que acontece? Você conta o número de casas que tem depois da vírgula. Então, 2, 4, 6. Ou seja, todo número que começa com 0, alguma coisa, o início também vai ser 0, alguma coisa. Principalmente que o segundo também é 0. Então, você contou 2, 4, 6, então tem que ter 6 casas aqui depois da vírgula. Mesma quantidade da multiplicação tem que ser na sua resposta, tá bom? Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, ele já ocupou 2 casas. Então, o restante você só completaria com 0. É uma maneira muito mais prática de você resolver. Mas, se você não tiver entendido, nós vamos fazer aqui o passo a passo, tá bom? Olha só. Então, vamos lá. 0,4 vezes 0,4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 mais 1. 4 vezes 0, 0 mais 1, 1. 4 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0 vezes 0, 0 vezes 0. Faz isso 3 vezes, né? Somando aqui, lembrando que dezena responde na dezena, centena responde na centena. Então, vai pulando as casas, não esquece, tá bom? Esse resultado, você tem que multiplicar mais uma vez por 0,04. Ah, e como que eu coloco a vírgula? Quantas casas que eu tenho depois da vírgula? 1, 2. 1, 2. Então, 2 mais 2, 4. Então, tem 4 casas no total. Então, da direita para a esquerda, você conta 4. 1, 2, 3, 4 e coloca a vírgula, tá? Esse resultado nós vamos fazer com o próximo número, que é 0,04. Vai fazer o mesmo procedimento. Unidade responde na unidade, dezena responde na dezena e centena responde na centena. E o restante? O restante você pula o espaço, tá? Somou tudo. Conta quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas, 6 números depois da vírgula, tá? Então, se eu tenho 6 números depois da vírgula, de trás para frente você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e colocar a vírgula. Então, esse aqui que é o resultado. Dá muita conta mesmo, tá? No caso da letra C, também é uma potência elevada ao cubo ou elevada à terceira potência ou elevada a 3, tudo é a mesma coisa. Se aqui é positivo, os 3 vão ser positivos.
Está elevado a 3, o 3 serve para mandar quantas vezes você vai repetir o número de baixo. 1, 2, 3. Lembrando que o 3 não entra na conta, aqui entrou porque está na fração, tá? Então, de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá bom? Aqui, 25 vezes 5, 125. A continha está aqui do lado. Tem como você simplificar? Não. Então, essa daqui já é a resposta. Então, aqui, menos é elevado ao quadrado, elevado a 2. Então, quantas vezes o 2 está mandando repetir? 2 vezes. Menos vezes menos mais 0,3 vezes 0,3. Vamos lá? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Lembrando que dezena responde na dezena. Então, você tem que pular uma casa. 0 vezes 0, 0. Somando, deu esse número. Quantas casas que eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Então, 1, 2, coloca a vírgula. Então, a resposta, 0,09, ok? Já se inscreveu? Clique no inscrever e deixe o seu like.